Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Não importa a hora que você está assistindo essa videoaula, né? O importante é que estamos dando continuidade ao nosso estudo de termometria, medida de temperatura. Na aula de número 3 vamos estudar a equação termométrica. Lembrando que na aula de número 1 falamos, né, quando estamos trabalhando noção térmica, né, noção de estado térmico, que quando eu tenho um corpo e eu aqueço esse corpo, as moléculas desse corpo mudam, né? Aumentam a energia cinética média de suas moléculas. A energia cinética média delas muda. Se elas estavam vibrando, elas tinham uma energia cinética, né? Baixa, a energia cinética média vai aumentar quando eu aquecer. E com isso elas vão colidir mais forte com as paredes, né, de sua estrutura, aumentando a sua pressão. Também pode ocorrer uma dilatação, aumentando o seu volume. Isso foi visto na aula 1. O seu comprimento pode ser aumentado. Vimos que no caso dos metais, até a sua resistência elétrica é alterada. Quando aumenta a temperatura, a resistência aumenta, a resistência elétrica. Né? Se pensarmos numa pilha, vamos pensar aqui numa pilha, horrível a pilha. Polo positivo, polo negativo, 1,5 volts. Aí essa pilha está conduzindo eletricidade, gerando uma diferença de potencial, gerando uma corrente elétrica. Aí com o passar do tempo, seu desgaste natural, sua resistência vai aumentando, a passagem da corrente vai ficando mais difícil. E a pilha para de funcionar. Se você colocar essa pilha num congelador, resfriar ela, tirar, por alguns segundos ela volta a conduzir de modo bem tranquilo, volta a funcionar, porque a sua resistência elétrica diminuiu quando a temperatura da pilha diminuiu. Essas grandezas físicas, pressão, volume, comprimento, resistência elétrica, entre outras, essas grandezas físicas que variam de acordo com a variação de temperatura, são chamadas propriedades térmicas ou propriedades termométricas, porque elas variam de acordo com a variação de temperatura. E o que é legal nisso, né, é que a gente pode escolher uma dessas propriedades e fazer uma equação. A gente escolhe uma propriedade termométrica e pode estabelecer uma relação entre a temperatura e essa grandeza física. E essa relação entre as duas a gente vai chamar de equação termométrica. Agora, uma coisa muito linda, um padrão, algo super interessante que foi descoberto, né? Que foi previsto, foi na verdade visto, observado na natureza, é que é um padrão, tá certo? Há um padrão, existe um padrão. Há um padrão nessa relação, essa equação termométrica entre propriedades termométricas de um corpo e a sua temperatura, elas são geralmente equações do primeiro grau. Que coisa linda, não é? As propriedades, né, sofrem variações proporcionais. Dê uma pausa no vídeo aí e memorize isso, que as variações na pressão, as variações no volume, na resistência elétrica ou em qualquer outra propriedade termométrica são proporcionais às variações de temperatura. O que o senhor está querendo dizer? Que se a temperatura dobra, essa pressão dobrará. Se a temperatura triplica, a pressão triplica. Se a temperatura cai metade, a resistência elétrica cai proporcionalmente, cai metade. Isso é uma coisa linda, não é? São proporcionais. E para cada valor de temperatura, também memorize. São essas duas coisas que você precisa memorizar. A primeira, que as variações são proporcionais. E a segunda, que a cada valor de temperatura deverá corresponder um só valor dessa propriedade. Por exemplo, a 30 graus Celsius, o comprimento de um fio é 5 centímetros. 5 centímetros a 30 graus Celsius. A 20
a 20 graus Celsius. Esse fio é de 4,9 centímetros. Para cada valor de temperatura, existe um só valor dessa propriedade. Não tem como. Eu aqueço para 20, quando eu esfrio, eu aqueço para 30, desculpa. Quando eu esfriar para 20, novamente vai estar 4,9. Não pode, para 20 graus Celsius, esse fio ter 4,9 centímetros, e outro dia eu vou lá e resfrio ele para 20 de novo e não está 4,9. Para cada valor de temperatura vai ter apenas um valor dessa propriedade. No caso aqui eu usei o comprimento, mas pode ser com pressão, sei lá, tem uma pressão de 1 atm, uma pressão atmosférica. Aí em 20 graus, baixei a temperatura, essa pressão caiu para 0,9 atm. Quando eu volto para 30, volta a ser 1 atm. É um valor dessa propriedade para um valor de temperatura. Com isso a gente percebe, né, que a minha equação termométrica é uma equação do primeiro grau. Não entendi, professor. Como é que fica isso? É o seguinte, se você tiver aqui um comprimento, vamos pensar na altura do nível de mercúrio de um termômetro. Essa altura, ela tem um coeficiente angular vezes a temperatura, vamos usar θ para temperatura, mais um coeficiente linear. Veja que não tem expoente. Eu usei a altura de um termômetro, mas eu poderia usar resistência elétrica, resistividade elétrica. Tem um coeficiente linear vezes a temperatura, mais um coeficiente linear. Professor, estou quase entendendo. Vamos para exercício? Vamos. Guarde isso aqui. Vamos usar sempre uma relação do primeiro grau. Vamos colocar uma letra X. Essa grandeza, certo? Vamos a Y. É interessante usar Y. Essa grandeza, tá certo? Ela depende da temperatura, um múltiplo da temperatura, mais um coeficiente linear. Veja que é uma equação do primeiro grau. A gente vai para um exemplo, para dois exemplos, e aí a gente completa esse conteúdo, vai ficar tudo bem, bem fixado, né? Bem armazenado na sua cabeça. Então, bora lá, o nosso primeiro exercício. O gráfico relaciona a altura de mercúrio com a temperatura θ de um termômetro. Então, é um gráfico que relaciona a altura com a temperatura. Vemos que é uma reta. Por que é uma reta? Porque é a equação do primeiro grau. Se a gente lembrar lá da cinemática, o espaço em função do tempo também é a equação do primeiro grau. E aí a gente tem o espaço em função do tempo sendo uma reta. O que é que foi pedido para memorizar há pouco sobre esse conteúdo da equação termométrica? Bora voltar rapidinho. É que as variações da propriedade escolhida são proporcionais às variações de temperatura. E segundo, é um valor de temperatura para um valor da propriedade. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, quando a altura do mercúrio é 35 centímetros, a temperatura é 100. E não vai ter outro valor. É um valor de temperatura para um valor da propriedade. Professor, o que é essa altura de mercúrio aqui que tem? A altura da coluna de mercúrio. Ele está falando de um termômetro. Quando a gente tem um termômetro, certo? O mercúrio não está aqui dentro. Quando a gente aquece, o nível de mercúrio sobe. E aí, pela altura do mercúrio, eu sei a temperatura, que vamos usar θ. Certo? Então, é isso que ele está dizendo. Quando a altura é 35, a temperatura é 100. E aí ele pergunta, determine para a altura de 35 centímetros, determine a temperatura para a altura de 35 centímetros. Já está aqui a resposta. 100 graus Celsius. E a letra B, a temperatura para a altura de 20 centímetros. Por serem proporcionais, eu posso usar a regra de 3. Posso usar a equação do primeiro grau ou regra de 3, tá certo? Vou resolver sempre de duas maneiras. Ele pede aqui a altura para 20 centímetros. Vamos usar a equação logo. A altura, certo? Tem um coeficiente linear vezes a temperatura mais um coeficiente
linear, um coeficiente angular e um coeficiente linear. Aqui é a propriedade e aqui é a temperatura. Bora lá. A gente faz isso duas vezes, para esse ponto de altura e para esse ponto de altura. Usando o primeiro ponto, vamos chamar isso de equação 1. É uma maneira de resolver, tá certo? Altura 35. Qual é o A? Vou descobrir. Qual é a temperatura? 100. Qual é o coeficiente linear? B. A gente sempre, nosso objetivo é descobrir A e B, para que a gente tenha esses dois valores e descubra esses dois sempre que desejarmos. Essa é a minha primeira equação. E qual é a segunda equação? Se você observar aqui, quando a altura é 5, a temperatura é 0. Então, você tem. Bora reaplicar. Agora para a equação 2. Coeficiente linear, temperatura, mais B. Quando a altura é 5, coeficiente angular eu vou descobrir, a temperatura é 0 e o coeficiente linear é B. Tenho a equação 2. É um sistema de equações. Só que aqui dá 0, né? Não vou precisar nem sofrer muito para resolver esse sistema. 0 vezes A vai dar 0. Então, ficou 5 igual a B. Opa, já descobri B. B é 5, então substitui aqui. 35 é igual a A vezes 100 mais 5. B é 5, consigo descobrir A, sim ou não? Consigo, né? Passo 5 para lá, subtraindo, fica 30 igual a 100 vezes A. A é igual a 30 dividido por 100, 0,3. Quando você tiver A e B, você consegue montar a equação termométrica facilmente. Tá certo? H é igual a A. A é quanto? 0,3. Vezes θ, você não vai usar 100, porque se você usar 100, você vai descobrir que aqui é 35. Mais B, B é quanto? 5. Montamos a nossa equação termométrica. Agora ele pergunta o que na letra B? A temperatura para a altura de 20. Se a altura for 20, quanto é a temperatura? Muito fácil. 20, 0,3 vezes θ, mais 5. Passo 5 para lá, vai ficar 20 menos 5, é igual a 0,3 θ. 15 é igual a 0,3 θ. Θ é igual a 15 dividido por 0,3, que vai dar 50 graus. Essa é uma maneira de resolver. Agora eu vou resolver essa questão de outra maneira. Agora resolvendo a primeira questão novamente. Temos aqui o gráfico de novo, só que agora vamos resolver por proporção, certo? A letra A pedia para determinar a temperatura para a altura de 35 centímetros. Nesse caso é uma leitura do gráfico, então não tem o que operar. É só olhar o gráfico e fazer uma leitura direta do valor. Já para a letra B, ele pede a temperatura para uma altura de 20 centímetros. Sempre que ele pedir, né, e a gente quiser resolver por proporção, a gente vai ter que fazer uma igualdade entre razões, né? Proporção nada mais é do que uma igualdade entre razões. Então, eu vou fazer a razão, né, das variações desse valor. Então, eu tenho aqui o seguinte, que o comprimento era de 5 centímetros para uma temperatura de 0 graus Celsius. E esse comprimento, quando a temperatura aumentou para 100 graus Celsius, esse comprimento foi para 35 centímetros. Então, o comprimento variou 30 centímetros. Então, eu tenho aqui uma variação de comprimento para uma variação de temperatura, θ. E aí eu tenho que olhar outra variação de comprimento para outra variação de temperatura. Professor, cadê a outra variação de comprimento? Vou usar de 0 a 5? Não, porque o comprimento quando é 0, tá certo? Eu não sei a temperatura. Eu vou usar o 20 que ele pediu. Ele está perguntando, quando o comprimento for 20, de quanto vai ser a temperatura? Aí você faz uma variação de 5 para 20, uma variação de altura, e descobre quanto variou a temperatura, que é o que ele quer. Na verdade, ele quer a temperatura aqui. Mas se ela começou de 0, se a variação for de 10, a temperatura é 10. Se ela for de 20, se a variação for de 20, a temperatura vai ser 20, porque ela começou do 0, né? Então, bora lá. Resolver essa proporção aqui, essa igualdade entre razões. Variação de altura 1, de 5 para 35. Variou 30.
e a temperatura variou de 0 a 100. Variação do comprimento de 5 para 20, variou 15. Então, a temperatura variou de 0 para... Quanto vai ser essa temperatura? De 0 para θ, então a variação é θ. Se você observar, regra de 3, meios pelos extremos, rapidamente vamos ganhar tempo. Essa temperatura vai para 50 graus Celsius. O senhor fez tão rápido, claro, a temperatura vai cair quanto? Se o comprimento caiu metade, de 30 para 15, caiu metade. Então, de 100 vai para 50. Agora, se você quiser fazer, vai ficar 30 θ para 1500. Θ é igual a 1500 dividido por 30. 150 por 30, 50 graus Celsius. Bora para o exemplo de número... Bora para o exemplo de número 2. Segundo exercício. Você pode botar pausa no vídeo e tentar resolver sozinho, tá certo? E depois a gente resolve. Você vê a resolução aí, aperta play e vê a resolução. Calibrou-se um termômetro a gás e obteve-se o gráfico de pressão versus temperatura. Tem um gráfico de pressão por temperatura e novamente um gráfico do primeiro grau. Só que ele diz que é versus a temperatura absoluta. Quando ele fala isso, é a temperatura em Kelvin. Determine, letra A, determine a temperatura correspondente ao ponto de pressão 8 atm. Opa, dessa vez não está tão simples. 8, e eu não sei essa temperatura. Aí eu posso resolver pela equação termométrica. De que forma? Dizendo que a pressão é um coeficiente angular vezes a temperatura mais um coeficiente linear. Faço isso para o ponto 0. Se você observar aí, ó, que quando a pressão é 0, o A eu preciso descobrir, vezes o θ, que é 0, aqui esse ponto é o 0, 0, mais P. Essa é a equação 1. Aí eu reaplico para a equação 2. Pressão é um coeficiente linear vezes θ mais coeficiente angular vezes θ mais um coeficiente linear. A pressão, vamos usar aqui 7,46. 7,46. O A eu preciso descobrir. A temperatura nesse caso é 373 mais B. Ok? Então, continuando aí, eu preciso achar A e B. Eu tenho duas equações. Equação 1 e equação 2 e tenho duas incógnitas. A e B, A e B. Fácil, né? Só resolver o sistema. Se você observar aqui, aqui vai dar 0. E eu descobri que B é igual a 0. Posso substituir aqui. Se B é 0, vai ficar 7,46 é igual a 373A. A é igual a 7,46 dividido por 373. Né? Se você quiser, você divide aí rapidinho. Dividindo, né? Encontramos aqui 0,02. Achei o coeficiente angular, coeficiente linear. E agora eu monto a minha equação termométrica. P é igual a A, que é 0,02, vezes θ, mais B, que é 0. Ou seja, a pressão é 0,02 θ. Equação termométrica montada. Professor, vamos fazer por proporção? É melhor do que montar a equação. Ó, tem um ponto positivo. Quando você monta a equação, qualquer questão é só jogar na equação agora. Mas lógico, se quiser usar proporção, só que lembrando, a gente não resolveu ainda, né? A gente montou a equação termométrica e agora a gente pode resolver a letra A. A temperatura, determine a temperatura correspondente ao ponto de pressão 8 atm. Coloca 8 atm aqui e já resolvemos a letra A. 8, 0,02 vezes θ. Θ, então, é 8 dividido por 0,02, que isso vai dar 400 Kelvin. Voltando para o gráfico, a gente completa aqui, né? 8 é 400 Kelvin. Também se liga aí, ó, que a resposta tem que ser maior que 373, né? E bateu. Beleza. E a letra B? Vamos usar a equação termométrica de novo, olha aqui. A pressão, determine, de novo, determine a pressão relativa ao ponto de gelo. Ele quer a pressão
quando a temperatura está no ponto de gelo, que é 0 graus Celsius, mas a gente está trabalhando com Kelvin, então é 273 Kelvin. Então, reaplique a letra A. Para a letra B, ele quer a pressão ao ponto de gelo. Qual é a pressão quando eu tenho a temperatura de gelo que é 273? Basta você multiplicar 273 vezes 0,02. 2,73 vezes 2, 6, 14 sobre 1, 4, 5. 5,46 atm. O que é que ele está me dizendo? Que quando eu tenho uma temperatura de 273, a minha pressão será de 5,46. Usando a equação termométrica. Vamos resolver fazendo agora por proporção. Por proporção tem que ter muito cuidado, tá certo? Bora lá. Usando o gráfico, usando proporção. Primeira pergunta. Ele quer a temperatura correspondente a 8 atm. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu tenho de 0 a 7,46 uma variação de pressão. E a temperatura variou de 0 a 373. Uma variação de temperatura. 1 e 1. Uma nova variação de pressão, 2. Para uma nova variação de temperatura, 2. Bora lá. Letra A temperatura correspondente para 8 atm. Então, bora lá com calma. De 0 a 7,46, eu tive uma variação de 7,46. Cuidado, eu não estou pegando esse ponto, eu estou pegando a variação, tá? Não é um ponto para um ponto, é uma variação para uma variação. Se eu pegar esse ponto para esse e esse ponto para esse, só vai dar certo porque a gente começou com o gráfico no zero. Na questão anterior não daria. Então, eu tenho uma variação de 7,46 e a temperatura variou 373. Bora pegar uma nova variação de pressão de 0 para 8. Então, a pressão variou 8. De quanto vai variar a minha temperatura? Se eu fizer aqui meios pelos extremos, vamos ganhar tempo. Certo? Se eu fizer aqui meios pelos extremos, eu vou chegar aqui. A variação de temperatura foi de 400, certo? Kelvin, que é a mesma resposta. E para a letra B, qual é a pergunta da letra B? A pressão ao ponto de gelo. Então, ele faz assim. Qual é a pressão quando a temperatura é 273? A gente também pode fazer a mesma coisa. Variou. Variação de pressão para uma variação de temperatura, θ. Uma variação de pressão 2 para uma variação de temperatura, θ. A variação de pressão de 0 a 7,46. 7,46. Sobre qual é a variação de temperatura? 373. Qual é a nova variação de pressão? De 0 a quanto? É o que eu quero descobrir. E a variação de temperatura foi de 0 a 273. Então, variou 273. Fazendo meios pelos extremos, nós chegaremos que a variação de pressão... Pode fazer o cálculo, tá? Estou falando para ganhar tempo. De 5,46 atm. Então, resolvemos as duas questões de duas maneiras diferentes, tá? Valeu! Até a próxima aula, aula de número 4.